Olá, mulheres maravilhosas, mulheres de Deus. É uma imensa alegria estar aqui hoje com vocês para apresentar esse novo programa, o podcast Entre Elas. Esse é um espaço, é um lugar para a gente trocar um pouco da nossa história, dos nossos aprendizados, da nossa jornada no nosso dia a dia com Deus, com os irmãos, com o que a gente faz nos muitos lugares que nós ocupamos enquanto mulheres. O Entre Elas, ele nasceu primeiro no coração de Deus. E ele foi sendo gerado com um propósito de ser um lugar onde a gente represente e traga as mulheres que vivem no dia a dia, como eu, como você, e que são forjadas, são transformadas, aprendem, ensinam, trocam, cuidam, amam em muitos lugares por onde passam. O Entre Elas, ele tem muitos significados, porque nós somos fruto de outras elas, né, de gerações que vieram antes de nós. E nós temos um poder, nós temos um lugar de também gerarmos muitas elas a partir de nós. E eu convido você a estar com a gente nessa caminhada, nesse lugar, como telespectadora, mas também aqui presente, fazendo parte. Mas esse não é só um programa para mulheres. Eu também convido os homens que querem conhecer esse universo, esse mundo, conhecer um pouco mais das questões que giram em torno de suas esposas, de suas filhas, de suas irmãs, de suas mães. Esse também é um lugar para você. Então já fica a dica. Esse é o nosso primeiro episódio, mas eu creio que Deus tem preparado muito mais para o que está por vir. Já clica aí no compartilha, já manda para as mulheres que vocês conhecem, para os homens que precisam conhecer. E nesse primeiro episódio, a gente vai estar apresentando a temporada que está por vir, né? Nós vamos falar sobre relacionamento. O nosso relacionamento nas muitas áreas. Relacionamento com Deus, relacionamento com os nossos companheiros, relacionamento com os nossos amigos e amigas, com os nossos pais e familiares. E é um tema que todos nós vivemos, que todos nós temos, né, dúvidas ou histórias para contar, ou lições para compartilhar. E nessa primeira temporada, eu tenho outras 3 mulheres que vão estar aqui comigo, né? Márcia Maristela, é um prazer recebê-la aqui, é um prazer poder caminhar contigo, né, nessa nossa jornada, aprender de você. Você é uma mulher que tem sido preenchida de muitos ensinamentos, e eu creio que grandes coisas tem para compartilhar conosco. Com Josefine, muito obrigada por aceitar o convite e por estar aqui, né, representando mulheres da sua geração. E nós temos também Rebeca, que hoje não pôde estar, porque está aí vivendo uma nova estação, mas que vai se juntar a nós em algum momento para também compartilhar das experiências dela enquanto mulher, enquanto mãe. E essa vai ser a nossa caminhada. E aí eu gostaria de convidar a Márcia, fique à vontade para se apresentar e contar um pouquinho sobre quem é Márcia Maristela. Primeiro, Maria Luísa, eu quero agradecer, né? Porque estar conectada com você já é um privilégio, tá? Além dessa mesa que foi preparada, né? E também com Josefine, mas em especial, né, quero te agradecer por esse convite. A nossa relação já vem de um tempinho, né? Parece que a gente deu match, como diz, né? Conectou. A gente se conectou muito, tenho essa admiração pela mulher que você é, né? Pela mãe, pelo cuidado que você tem com a sua família. Sua família me inspira muito. Eu falo isso linda. muito, né? Eu falo Muito isso para obrigada. você. Sua família me inspira muito. E assim, quem sou eu, né? Eu sou Márcia, né? Sou filha do Deus Altíssimo, aquela que foi alcançada pelo Senhor há algum tempo atrás, a long time ago, né? Há uns 20 e poucos anos atrás. Fui alcançada por esse que é amor, por esse que me encontrou, né? Ali na beira do poço, a semelhança daquela mulher, né? Samaritana, o Senhor me encontrou na beira de um poço também. Depois de muitos encontros às escuras, eu tive um encontro em plena luz do dia, né, com o meu, que eu digo que é o meu marido. Eu gosto muito eu digo que o versículo da minha vida é Isaías 54.
que diz, né, 54:5, que fala, eu, Senhor, né, o seu Criador, eu sou o seu marido. Amém. E é por essa verdade que eu vivo. Eu vivo para servir esse Senhor. E assim, sou mãe, né, sou casada com o Roberto, sou mãe de 4 meninos, 3 netinhos. E sirvo mulheres, né? Gosto, amo servir mulheres, amo estar assim com a toalha e a bacia, né? Ajudando mulheres ali a ser curadas por meio daquilo que o Senhor já tem me curado. Eu tenho aprendido que a gente só consegue levar outra mulher onde nós já fomos antes, dentro de nós. Então é muito importante que primeiro a gente olhe para a gente, né? Para esse conteúdo, se exponha à luz do Senhor e seja curada. E é nessa verdade que eu estou caminhando. Amém. Joseph. Quem é Joseph? Quem é Joseph? Meu nome é Josefine. Primeiramente, muito obrigada, tia Luísa, informalmente falando, tia Luísa. Mas, oi, gente, meu nome é Josefine, eu tenho 16 anos e é um imenso prazer estar aqui. Se você não sabe, o meu sonho sempre foi participar de um podcast, assim. Eu sempre via na internet, vídeos no YouTube, lugares, meios que eu poderia ser edificada, né? Por vídeos também. E eu acho que essa mesa aqui, esse momento, pode também edificar o pessoal de casa que está assistindo. Amém. E, bom, Josefine, ela é uma menina muito comunicativa. Eu sou muito comunicativa, eu sou muito extrovertida. E, assim, eu gosto muito, muito de falar sobre o meu primeiro amor, que foi Jesus. E que é Jesus, e que sempre será Ele. E o Senhor me encontrou em um momento em que eu me vi perdida, sem amizades, sem ninguém ao meu redor. Sabe aquele sentimento de o Senhor estar tão perto de você, mas você estar tão longe por medo de um Deus na sua cabeça imaginário que seria julgador? Então, eu fiquei com muito medo, muito receio na época da pandemia de ser julgada por ele. Porque eu conheci pessoas, né, que me influenciaram ao mau caminho, mas eu também conheci pessoas muito, muito boas, né? E nesse meio dessa escuridão que eu tava, ele foi a luz. Porque pessoas boas me mostraram que o meu pensamento estava equivocado. Que o Senhor realmente é amor. Então, me apaixonei pelo amor. Porque o amor, ele primeiro me amou, né? Amém. E é isso. Eu faço vídeos na internet, eu posto sobre Jesus. E é isso, essa é a Josefine. Interessante, né? Porque assim, vocês trouxeram na identidade de vocês, né? Ao se apresentarem em quem vocês são, vocês trouxeram a identidade de Cristo, né? E o que eles fizeram. É muito interessante quando Maristela traz a questão de ser encontrada no poço, porque o poço é um lugar de encontro, é um lugar que se apresenta a identidade, mas é um lugar onde se gera um propósito, né? E vocês, nós, na verdade, estamos aqui porque existe um propósito gerado no nosso coração e um propósito especialmente voltado para mulheres, né? E esse propósito, ele é gerado a partir de nós. Eu sempre digo, né? Que primeiro ele faz em nós, para que depois nós possamos fazer por outras mulheres. Como Josefine colocou, primeiro ele nos ama, ele nos ensina o que é o amor, para que depois a gente ame como ele nos amou. E aí eu gostaria que vocês trouxessem, assim, esse propósito, né? Além de vocês, né? Além de Josefine, que é uma adolescente que está se construindo aí, de Márcia Maristela, né? Que já tem uma história de vida, e é interessante que nós temos 2 gerações, ou até muito mais, né? Representadas, que inclui a minha 3 e muito mais representadas aqui. E aí eu gostaria que vocês falassem sobre isso, sobre esse lugar de propósito, né? O que tem sido gerado, como é que você cuida de mulheres, como você colocou, como é que você influencia as mulheres da sua geração. Fiquem à vontade. Começa por você. Tá bom. Bom, como eu falei anteriormente, na pandemia, eu me via totalmente perdida. Então, eu vi em mim mesma um motivo de começar a postar vídeos na internet.
e ajudar mulheres, pessoas, almas perdidas a encontrarem Jesus. Então, naquela época, eu não tinha uma amiga, assim, que me influenciasse ao caminho de Cristo, né? Então, eu falei, eu preciso ter essa amiga que muitos necessitam. Então, ao longo dessa trajetória, o Senhor foi me mostrando, foi colocando pessoas no meu caminhar. E eu sou muito grata, né, a cada pessoa que passou e ainda está comigo até hoje. E por meio da internet, né, que é um meio, assim, maravilhoso, mas também pode ser usado de uma forma ruim. E na pandemia eu também usei de uma forma ruim, que eu me influenciei por pessoas que eu não conhecia, por famílias, assim, que eu não conhecia. Então, representantes, assim, de vidas das famílias que eu não fazia a mínima ideia de quem era. Então, eu me deixei levar pelo um caminhar que eu não sabia onde daria. E depois, pessoas boas foram chegando e falando, tem um cultinho, assim, dia de segunda e terça, às 7 horas. Perdão, de segunda e quarta. Segunda e quarta, 7. E eu falei, ok, vamos ver como é esse cultinho. E ali, eu verdadeiramente conheci a Cristo. Eu falei, quem é esse Cristo que você tanto prega, né? Pra minha amiga que falava, assim, nos cultinhos, lia a Bíblia com a gente. Incentivou bastante a começar a ler a Bíblia. E eu me apaixonei por aquele Deus que ela servia. Então, eu falei, eu quero mais saber do teu Deus. Ela falou, então vem comigo que eu te mostro. Então, até hoje eu tô caminhando com ela junto. E é um prazer imenso influenciar mulheres, influenciar pessoas a conhecer a Jesus. Então, eu acho que uma frase que me marcou muito dela mesma, essa minha amiga, que o maior sonho dela é pregar em silêncio. Não com palavras, mas sim com as suas vestes, mas sim com o jeito que ela age, da forma que ela interage com as pessoas, pelo olhar dela. Então, a maior vontade da vida dela, que também tornou a minha, é pregar em silêncio. Amém. Uau! É muito forte. É muito interessante, né? Só antes de passar para você, Maristela, mas eu gostaria de deixar isso assim firme, porque eu acho que é também o nosso tema, né? O que a gente vai caminhar, que é a importância do relacionamento, né? Nessa construção. Nós primeiros, antes mesmo de conhecer a Cristo, né? Para quem ainda não faz parte, né? De uma comunidade, você conhece a pessoa. Você conhece o Cristo que aquela pessoa serve, que aquela pessoa ama, que aquela pessoa cuida. E isso é relacionamento. E a sua fala, né, a sua história, ela traz isso, a importância desse relacionamento na construção de uma amizade e o quanto que ele vai influenciar vidas, né? E aí eu queria deixar aí esse ponto, porque a gente vai voltar nele daqui a pouquinho. E agora você, Márcia, assim, como tem sido esse propósito que está sendo gerado em você? Conta aí um pouquinho. Eu vi outro dia, né, que propósito, liderança não é algo que é pontual, né? É um processo. Sim. Então, ele vai sendo construído lá desde o ventre da nossa mãe. E a gente pensa que parece que as coisas não estão dando certo. A gente olha assim para a vida da gente e fala, meu Deus, é um caos. Onde vai dar isso? Então, assim, eu sempre fui uma menina muito precoce, muito para frente. Eu brinco, né, que eu era muito para frente. Então, assim, muitas coisas aconteceram na minha vida de uma forma muito... Eu digo, não vou dizer inapropriada, porque não existe, né? Não existe nada inapropriado nas mãos do Senhor. Mas eu sempre adiantei muito as coisas. Então, eu engravidei cedo, eu tive filhos cedo, eu casei cedo, tudo muito cedo. E eu achei que isso eram as minhas escolhas erradas, ia dar ruim, né? Eu falava assim, isso aí vai dar, né? Eu não consigo. E aí, eu não sei se vocês já ouviram uma música chamada O Tapeceiro. Já. É uma música que assim, eu me identifico muito com aquela música. Porque foi exatamente assim que foi minha vida. Eu olhava, eu via uma bagunça, quando eu olhava pelo lado avesso. E aí, quando eu completei 40 anos, foi quando eu perdi minha mãe, né? Que aí o Senhor começou a fazer um trabalho dentro de mim. Eu comecei a me reconciliar com a minha história, reconciliar com a minha vida, né? Com os meus erros, com os meus acertos. E alguns eventos aconteceram nesse meio do caminho, que não dá conta de contar tudo, mas que foram me mostrando que eu precisava me dedicar a mulheres.
Primeiro porque eu fui uma mulher muito marcada né, pela minha história com mulheres. Eu tinha medo de mulheres. Eu achava que mulher não era digna de confiança. Achava que... São Enfim, mentiras que contam não é pra gente, isso, são né? as mentiras. É. Que mulher não é digna de confiança, que não existe amizades verdadeiras entre mulheres. Eu tinha essas crenças. E aí o Senhor foi me mostrando que não. Que da mesma forma que os meus relacionamentos com mulheres me adoeceram, eu também seria curada por meio de relacionamentos com mulheres. Amém. Amém. E foi assim que o Senhor fez. O Senhor me deu mulheres para cuidar de mim, né? Para cuidarem de mim, para me amarem do jeito que eu era. E para me mostrarem o meu destino, me apontarem o meu destino. E aí eu fui descobrindo que foi para isso. Eu comecei de uma forma também na pandemia, de uma forma muito, assim, despretensiosa, a falar de Jesus nas redes sociais, né? Eu falava do Senhor, falava daquilo que estava no meu coração de uma forma muito orgânica, natural, né? E ali eu fui me conectando com mulheres e fui entendendo que era ali que eu tinha que usar minha voz. E fui usando, e aí, algum tempo atrás eu me formei como terapeuta sistêmica, né? Eu já atendo como terapeuta sistêmica e a minha principal meta, meu principal objetivo é reconciliar gerações. Reconciliar está ali em Malaquias, né? No último versículo do Velho Testamento, né? Que nos últimos dias o Senhor traria o espírito de Elias, queria reconciliar o coração dos pais aos filhos e dos Amém. filhos aos pais. Amém. Amém. E eu acredito que através dessa ferramenta que eu tenho hoje, eu uso para isso, né? Para promover essa reconciliação, focando principalmente em mulheres. Amém. A gente estava conversando aqui mais cedo, né? E uma das falas que vocês trouxeram é que não foi por acaso, né? E nós temos elementos que nos conectam, né? Sim. Primeiro a pandemia. A pandemia, eu penso que a pandemia ela foi um lugar de muita restauração, de muita transformação. É impossível não acontecer, né? Todas as pessoas serem tiradas dos seus locais, né? Das suas jornadas de trabalho, do seu ir e vir, e serem colocados, né? Em um ambiente fechado com os seus e tendo que gerenciar todas as demandas, inclusive a si mesmo. E a pandemia, ela me marcou de muitas formas, inúmeras. Eu nunca mais serei a mulher que eu era antes dela acontecer. E a outra é que eu também perdi meu pai, né? E esse lugar vazio de uma pessoa que é o nosso cuidador, que é o nosso protetor. Eu tinha uma relação muito forte com meu pai. Ele era o grande amor da minha vida. Foi ele que me deu o senso de paternidade. O Deus que eu conheci pela figura de meu pai, um homem muito simples, né, um agricultor, um homem muito simples, mas que a base dele era a família e que me ensinou valores e princípios muito fortes de ser presente, né? O que eu sou é muito mais importante do que o que eu faço, o que eu posso fazer. E nesse lugar de ausência de meu pai foi o instrumento de transformação que Deus usou na minha vida, né? Eu digo que ao não tê-lo presencialmente, eu precisei buscar essa paternidade e eu a encontrei nos braços do Senhor. Amém. E foi aí também que esse propósito, né, de cuidar de mulheres foi sendo gerado. E é muito interessante porque eu me questionava, falava assim, quem sou eu, né? Eu não tenho uma formação terapêutica, eu não sou psicóloga, né? Quem sou eu? E eu me lembro de, em meio a algumas orações, questionar a Deus, por quê? Já que eu não tenho nada desses instrumentos que geralmente podem ajudar mulheres. E eu me lembro dele responder ao meu coração, você é minha filha, e isso te basta. É isso. E daí foi um trabalho mesmo de resgate da mulher que Deus criou. E eu me lembro que em dos cultos de mulheres aqui, né, na igreja, com uma consteladora familiar que tinha sido convidada, ela trouxe uma análise da mulher de Provérbios 31 e na hora eu falei assim, eu quero ser essa mulher. Eu não sei como vai ser, mas eu decido ser essa mulher
que o Senhor um dia sonhou para mim. E às vezes, né, outras mulheres podem estar nos assistindo, né, e conhecendo um pouco da nossa história e de repente no coração dela, no seu coração que está aí assistindo, salte também essa mensagem de que eu nasci para cuidar de mulheres, eu nasci para ser uma mulher, a mulher que Deus criou. E às vezes você se pergunta assim, mas como começar, né? Como primeiro passo que eu tenho que dar? Onde eu vou encontrar essa identidade? E aí eu gostaria de passar essa pergunta para vocês, né? Eu gostaria que vocês trouxessem, né, a cada especificidade que vocês representam de mulheres, né? Como adolescentes, né, podem buscar, como senhoras, mulheres que hoje trabalham e que cuidam da casa também podem buscar Essa identidade, essa encontrar identidade. essa identidade. Isso. Esse Agora, assim, que a identidade ela é gerada pelo relacionamento. Relacionamento. É esse Isso. relacionamento que produz a identidade e o propósito que a gente está colocando, né? Como encontrar? Antes de responder, eu queria pontuar algo. Você falou assim, eu não sou psicóloga, não sou terapeuta. Como é que eu ajudo mulheres, né? Quando eu comecei na internet, eu também não era. Eu acredito que esse lugar de cuidar da outra, a gente tem que resgatar, porque assim, é uma fala que está aí pulverizada no mundo, né? Sororidade, essa palavra sororidade. Mas será que a gente, que tem uma consciência cristã, a gente entende isso? Né? Do que é você olhar para outra mulher como uma mulher, né? E ter esse respeito por aquilo que ela carrega. E ter o desejo de ativar o que ela tem de melhor, sem competição, sem, né, desconfiança. E com o principal instrumento que a gente tem, que é a palavra. Né? Sim. É a palavra do Senhor. Sim. Né? Que eu costumo dizer que Jesus foi o maior feminista de todos os tempos. Sim. Né? O verdadeiro feminista que realmente empoderava as mulheres, né? Porque ele deu voz a mulheres que não podiam falar. Né? Ele tocou, ele conversou. Essa mulher que eu falei logo no início, né? Ali na beira do poço, ele falou com a mulher quando não era permitido falar com mulheres. Sim. E eu acredito que a gente precisa resgatar isso. Esse olhar no olho, esse respeito da mais nova pela mais velha, aprender, da mais velha e olhar para a mais nova também, e ter aquela disposição de ouvir e de aprender com ela também. Mas onde é que a gente descobre isso? Aos pés. Né? A semelhança de Maria, é escolhendo a melhor parte. Essa não vai ser tirada. É mantendo um relacionamento não religioso. Não são obrigações. Mas eu gosto muito da coisa da presença. Você praticar a presença. Saber ter consciência. Sim. De que agora a gente está aqui nesse estúdio e o Senhor está vendo. Né? O Senhor está aqui com a gente. Eu estou em minha casa, lavando o banheiro da minha casa. Sim. Mas eu estou na presença. Eu estou fazendo isso para Ele, como para o Senhor. Sim. E não como para homens. Então, é estar com essa consciência o tempo inteiro, ativada. Eu estou na presença do meu Senhor, do meu marido, do meu pai, né? Porque é lindo isso, né? Jesus, ele tem vários nomes, e cada nome dele é como se ele dissesse assim, olha, eu vou me apresentar para você uma faceta de quem eu sou. E você também vai entender que também você tem essa identidade. Eu quero lhe mostrar, quero revelar quem você é. E eu não sei se você lembra, Malu, mas no evento que eu fiz para mulheres, eu comentei sobre o café. Né? Que é você amar o Senhor com café. Maria Luísa gosta de café, né? Gosta de um cafezinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, assim, como é que é amar o Senhor com café? Né? Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o entendimento. E quando você entende e você faz isso, ele lhe mostra quem você é. Você sabe que você é amada. E aí você vai amar também com equilíbrio. Eu sempre busco isso, essa coisa do equilíbrio. Porque se a gente não tiver esse equilíbrio no amor, não é? A gente ou dá demais ou dá de menos, né? E essas relações precisam estar muito bem equilibradas. Primeiro o Senhor,
depois a nós, depois o outro, um triângulozinho ali. Sim. Né? A partir desse café. Amém. É, Lu? Amém. Então, eu creio que tudo que você falou. Uau! Meu Deus, como que eu falo depois disso? Mas, pra mim, eu li em um livro, em um devocional que eu fiz, que coragem é ir com medo. Quando eu comecei a falar sobre Jesus, eu fiquei com muito medo do que as pessoas iriam achar da minha pessoa. E hoje mesmo, na minha geração, muitas pessoas receiam do que a outra vai falar sobre você. Ai, você viu que fulana tá vestindo, você viu o que ela tá falando, como ela tá agindo, como ela mudou. Então, muitas pessoas percebem a nossa mudança, sim, só que muitas não enxergam que é para o nosso bem. Sim. E também para o bem das pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu aprendi com o tempo a cuidar muito bem dos meus relacionamentos. Então, viver com pessoas que amam a Cristo, acima de tudo, mas também ao meu redor não tem somente pessoas cristãs. Como a gente Sim. estava conversando anteriormente, existem pessoas também que não conhecem a Cristo, não sabem quem ele é, ou sabem, mas têm uma ideia distorcida dele pelas vidas, né, cristãs que distorceram a imagem dele. Perdão, gente. De um pai julgador, né, mas que realmente ele não é um julgador. Ele sim é um pai amoroso. Então essa ideia distorcida que Deus ele é um julgador, que ele vai te odiar por você ter cometido um pecado que ele não gosta, os cristãos acabam fazendo com que essa imagem dele, né, seja implementada e às vezes enraizada na mente de algumas pessoas. Sim. Então eu vi que o meu dever ali na escola, nos ambientes por onde eu passo realmente, é fazer com que a imagem do Senhor não seja aquela que elas realmente pensam, e sim um pai que tá ali comigo onde eu estiver, e realmente viver, né, ali a presença do Senhor por onde eu for. Então, é bastante difícil, assim, na nossa geração, você ser um cristão de verdade, porque você não querer viver por aparências, né? Sim. Porque é muito fácil você postar uma foto no Instagram com um versículo, com um dia de domingo, assim, na igreja, mas você viver no seu íntimo é muito difícil. Sim. Então, você na igreja é uma pessoa glorificando, chorando aos pés do Senhor, muito lindo. Só que como você na escola? Como você é fora do ambiente aqui da igreja? Sim. Né? Então, eu prezo muito por isso. Por ser um cristão de verdade, não um cristão que fala, ai, eu amo a Deus, mas só por mente das palavras. Então, é isso. Eu acho que é isso mesmo. Vocês falando, né? E assim, eu pensando até pelo tema, né? Dessa temporada de relacionamento, eu venho refletindo muito, assim, o que é relacionamento, né? E Márcia trouxe as multiformas, né? Em que Deus se apresenta. E como ele se apresenta de determinada forma, tal qual é a nossa necessidade. Mas a gente só consegue capturar isso se a gente de fato estiver conectado com ele em relacionamento. Sim. E é muito forte isso, porque à medida que quando a gente perde, eu também passei por isso, né? Eu pensava assim, gente, mas uma pesquisadora, professora universitária, de uma universidade federal, o que vão dizer sobre mim? Mas tudo isso vai sendo colocado por terra, Sim. né? É só uma transição até a gente entender que isso é quem nós somos e paciência por termos pessoas que talvez não entendam que isso faz parte da nossa essência. E tá tudo bem, né? Não vamos ter todos aqueles que a gente gostaria, mas que aqueles que fiquem de fato entendam e aceitem quem nós somos. Sim. A partir das nossas escolhas. E entender, né, se relacionar e conhecer se tornou para mim a motivação diária. Eu confesso a vocês, porque eu acordo de manhã e penso assim, o que será que Deus tem reservado para mim hoje? Qual parte dele eu vou conhecer hoje? E é muito interessante porque a partir dessa projeção que a gente faz, né? O relacionamento ele faz isso, a gente projeta no outro aquilo que nós somos. E ao ter esse relacionamento firme
com Deus a partir da sua palavra, né? A partir do devocional, do louvor, da vida de oração, em qualquer momento, né? Estando limpando a casa, você vai também percebendo sobre você. A forma como você busca dele diz muito sobre quem você é. E depois diz muito sobre o que ele pensa a respeito de você. E essa dinâmica, né? Eu sou muito observadora e introspectiva. É uma viagem. Tem dias que é uma loucura, tem dias que são mais fáceis, mas é muito interessante porque eu comecei a observar o que o meu relacionamento com Deus dizia a respeito de mim. Inclusive na parte em que eu pensava sobre ele ser julgador, sobre ele querer que eu fosse perfeita. E eu fui descobrindo que aquilo, na verdade, era o que eu mesma pensava a respeito de Sua mim. projeção. A minha Sua projeção. Aquilo que eu aprendi. E a cada vez que eu entendia isso, uma camada Eu amo isso. era tirada. E aí você vai ficando mais leve, e aí você pensa assim, nossa, eu carreguei esse fardo de querer dar conta de tudo e eu não preciso, porque olha, ele disse que eu não preciso, que eu posso escolher a melhor parte, né? E eu convido, assim, a você, mulher, ou a você, homem que está aí assistindo, se você ainda não tem esse relacionamento real, diário, que você comece a construir. É uma construção, é uma caminhada, como todo relacionamento. E como todo relacionamento, tem dias que dá vontade de desistir, tem dias que dá vontade de não ter. Eu falo, tem dias que eu sento e falo assim, Jesus, eu só quero existir aqui do seu lado. Não quero falar. E tá tudo bem. E isso mostra como a gente pode se relacionar com outras pessoas e sermos aceitos, independente do que a gente faça, né? E aí, assim, pensando nisso, né? Pensando nesse tema de relacionamento, pensando na temporada que a gente está construindo agora, o versículo que norteou, né? A gente é um versículo que fala dos principais mandamentos, né? Quando Cristo é questionado, quais são os principais mandamentos que nós devemos seguir, né? E o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, amar o nosso próximo. E esse versículo, ele traduz muito desse relacionamento, né? Porque eu só consigo amar quem eu conheço. Eu só consigo confiar, conviver com quem eu conheço, com quem eu me relaciono. E eu só consigo amar o meu próximo como a mim mesmo se eu também faço isso por mim. Então é muito interessante porque eu me alimento de Deus para que eu possa doar a quem está próximo a mim. E eu queria que vocês trouxessem, né, um pouco desse entendimento de vocês. Josefi já falou quanto que esse versículo tocou ela. Então, assim, eu queria que vocês comentassem um pouco desse versículo que vai ser o nosso norte aí. Fiquem à vontade. Quando você falou dessa questão de você se relacionar com ele, né? Eu lembrei de um texto que diz que conforme a gente se expõe, né? Agora eu não lembro exatamente como é que é, mas deixa eu fazer aqui uma paráfrase do que eu quero dizer. Sim, fique à vontade. Que conforme a gente se expõe a Deus, ele revela a imagem dele. É um espelho, ele revela a imagem dele sobre nós e a gente vai entendendo sobre também quem somos. Então, a semelhança daquele que a gente adora, a gente se torna. Eu quero falar disso, né? A semelhança daquele Deus que a gente se expõe, tal qual o Deus que nós nos expomos, a gente também é. E a palavra diz que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, quanto mais a gente se relaciona com esse Deus, quanto mais a gente se aproxima e conhece, essa palavra conhecer, né? O que é conhecer? Conhecer não é algo que começa aqui. Não é? Conhecer fala de relação, de intimidade. Tem uma palavra chamada iada, que fala de relacionamento íntimo do marido e da mulher. E esse iada também fala desse conhecer ao Senhor. Então é algo muito profundo, é algo muito delicado e que não surge do entendimento. Surge do relacionamento. Sim.
Porque a gente que é casada, tem coisas que você conhece do seu marido que não foi preciso ser dito. Uhum. Né? Que ele não falou, olha, eu sou assim, Sim. olha, você vai casar comigo, mas eu sou assim, assim, assado. Sim. Não é? Você conheceu. Assim também é com o Senhor. A gente conhece Ele. A gente vai se achegando, a gente vai se aproximando dele, a gente vai permitindo que Ele também nos conheça, né? Porque falando aqui de uma forma meio... Porque Ele já nos conhece, mas assim, se abrindo, não colocando folha de figueira na frente, sem vergonha, sem máscaras, né? Fala, mostrando quem a gente é de fato. Sim. Expondo as nossas imperfeições, as nossas vulnerabilidades, os nossos pecados. E ali, pouco a pouco, a gente vai se achegando. E ele vai se revelando a porção dele. E a gente nele, a gente vai ficando... É uma coisa meio... Parece meio subjetivo demais, né? Mas as coisas com o seu também são assim. São muito... Às vezes é tão íntimo que a gente não consegue nem verbalizar. Mas eu lembrei, assim, da dança. De uma dança. Uhum. Né? Uma dança... Tem uma teoria, né, teológica que fala que o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, eles dançam. É uma dança, né, entre eles de honra, uma dança de honra. Um honra o outro o tempo inteiro, não há disputa. Amém. E aí, quando a gente vai se chegando diante dele, a gente também aprende isso. Que não é sobre disputa, não é? É sobre você honrar o outro. Você começa a se honrar também. Porque tem mesas que não, você sabe que não vão mais te caber, Uhum. como, né, Josefine falou, tem mesas que não te pertencem, Uhum. e aí você levanta dessas mesas e senta-se em outras. E ali você vai se conhecendo e permitindo-se conhecer também. Isso aí. Bom, o que mais me tocou nesses versículos, né, foi o último, sobre amar o próximo. E é muito lindo, realmente, o amor de Deus por nós. Mas o nosso íntimo, eu costumo falar que o nosso íntimo exala o nosso exterior. Então, tudo que nós vivemos no íntimo com o Senhor, ele vai ser exalado por onde passarmos. Então, tem um louvor que eu gosto muito, eu não me recordo o nome agora, mas que ele fala sobre, eu acho que é Quebra Meu Vaso. Quebra Meu Vaso. E ele fala que o nosso perfume, né, o cheiro do nosso amor exale. Então, que por onde você for, esse amor seja exalado, né? Sim. E nossas amizades também. As nossas amizades, elas podem ser uma face do Senhor, né? O Senhor pode se revelar através das nossas amizades. Então, quão importante é você ter amigos que te levam e te aproximam mais de Cristo. Então, eu muito minhas amizades que eu tenho com Cristo. E é muito lindo, né? Porque quando você ama a Deus, você conhece a Ele e sabe que Ele tem ideias sobre você e são pensamentos bons sobre você mesma. Então você acaba amando a você mesmo. Então fala que você é amada, você é protegida por mim, né? O Senhor falando. Então, com isso, você amando a você, você consegue amar o próximo. Você se colocando no lugar do próximo, chorando com ele, amando a ele. E é muito legal, é uma frase que eu gosto muito, que eu costumo falar, né? Nós falamos, mas nós não eita. Nós falamos, mas nós não nos colocamos no lugar de quem ouve. Então, esse relacionamento de amizade também tem que ser respeitoso. Também tem que existir respeito, né? Pelos seus limites, suas limitações, claro. Nos ajudarmos. E não ter um exemplo de amizade feminina, né? Não ter uma rivalidade feminina. O que é muito nessa geração, que eu costumo ver bastante, é comparação. Comparação feminina, principalmente, né? E se comparar corpo, comparar tudo que você imaginar, as pessoas comparam hoje em dia. Até a espiritualidade, né? Exato. Às vezes a gente compara, né? Sim. A gente tá adorando em um culto e fala, nossa, ela adora tão bonito. Por que eu não adoro assim? Por que eu não tenho vergonha de adorar a Cristo? Então, essa rivalidade feminina acaba meio que desfazendo muitos laços, né? Em vez de você elogiar, você fala, por que eu não tenho isso? Porque ela tem. Tipo, você tá muito bonita hoje, mas eu não tô bonita hoje. Então, é muito difícil, realmente, você estabelecer amizades verdadeiras firmadas na rocha. Então, aquilo que vem do Senhor, que é do Senhor, vai vir.
né, virar. Amém. Então, é difícil esperar o tempo do Senhor, mas nós esperamos aquilo que o Senhor tem para nos dar e é o de melhor, né? Amém. Então, eu esperei bastante tempo por amizades que eu orei bastante por amizades que fossem verdadeiras e de Cristo. E aparecer no tempo que o Senhor realmente fez para ser. Amém. Então, é isso. É muito lindo. E é muito interessante, porque assim, a adolescência, né, é muito forte a construção da identidade na adolescência. Porque até a adolescência, a criança, né, ela reflete muito uma identidade que é apresentada a ela por meio dos seus pais. Uhum. E na adolescência é justamente onde acontece uma ruptura e essa criança ela fala assim, não, eu quero conhecer e me apropriar deste mundo que é meu e que não tem esse vínculo com os meus pais. É onde ela de fato vai entender assim, quem que eu sou e para que, né? Para que eu existo? Vem muitas questões na mente de um adolescente. E é muito forte, porque é natural do adolescente ter grupos, né? Sim. Ter as tribos, se identificar, né, com aquelas tribos. Mas uma das questões que eu acho que a gente pode ter, né, para você que é adolescente, para você que influencia outras mulheres, para outras adolescentes que estão assistindo aí, é algo que eu só descobri aos meus 40 anos. Que é assim, não é justo para a gente se comparar com outra pessoa. Ninguém. Veja, nós somos tão únicos, que cada um de nós tem uma única digital. Ninguém tem uma digital igual a nossa. Então, olha quão injusto é para a gente querer ser como o outro. Como está lá no texto que diz que foi ele que nos criou, foi ele que nos gerou, foi ele que nos formou. E ele é tão único e tão criativo que ele não se dá ao luxo de criar duas pessoas iguais. Nem os gêmeos univitelinos são assim. Então, por que eu vou me comparar? E conhecer essa identidade, né, quando a gente busca esse relacionamento, isso é muito forte, porque a gente começa a entender assim, eu sei por que eu tenho cabelo agora desta cor. E aí você vai se tornando autêntica, você vai aceitando ser mais baixinha, ser mais alta, ser mais morena, mais clara, gostar de tal coisa e tal coisa. Foi muito interessante quando eu me apropriei desta verdade com os meus filhos, né? Porque eu tenho 3. E são 3, eu digo que são 3 unidades de negócio totalmente diferentes, porque assim, eles têm princípios próprios, valores, motivações, desejos. E às vezes, quando os 3 eram pequenos, né? Para conseguir dar conta, eu queria que fosse tudo igual. Gente, tudo igual, almoço toda hora, banho na mesma hora, tudo igual. Mas quando veio essa verdade, eu falei, calma aí, por que eu estou comparando se Deus fez eles totalmente diferentes? E aí eu comecei a observar a característica de um, a característica de outro, a personalidade. Eu falei, não tem nada errado. Sou eu que não estou sabendo me relacionar com eles da forma que eles esperam. E eu vou trazer, não sei se você se lembra, Maristela, em um dos PGs que a gente discutiu a linguagem do amor. Aquele dia, quando você mencionou o livro, logo depois eu devorei aquele livro, eu falei assim, olha, eu preciso aprender como meus filhos recebem o amor, porque às vezes a gente está amando do nosso jeito, a gente está se esforçando para demonstrar o amor e a outra pessoa não está entendendo, porque a linguagem dela é totalmente diferente. E aí eu fui observando qual era a linguagem dos meus filhos. Mas não só observando, eu fui tentando moldar para que eles tivessem todas as linguagens, porque Deus usa todas as linguagens com a gente. Sim. Ele usa a presença, ele usa o presente, ele usa palavras de afirmação. E eu fui aprendendo a me relacionar com eles dessa forma. Eu digo que foi um grande laboratório de aprendizado. Entender isso, entender que somos únicos, que somos totalmente únicos. E nesse lugar, eu não disputo com você, nem com outra pessoa, porque até com os nossos, com as nossas mães, podemos vir do mesmo berço, mas nós temos características que vão nos diferenciar. Mas eu sou muito igual à minha mãe.
Tudo bem. Geneticamente você pode ser muito parecida, mas a sua história nunca vai ser igual à dela. Porque Deus, ele não constrói as mesmas histórias. Não há na palavra dele nenhuma história que tenha se repetido. Por que queremos continuar repetindo ciclos que não são nossos? E isso a gente só entende quando a gente está nesse relacionamento. Nesse lugar que ele vai dizendo assim, nisso aqui você é boa, nisso você não é. E nisso você não é e tá tudo bem, eu te criei para não ser mesmo. Porque você vai precisar de outra pessoa. Isso. E aí esse é um lugar que é um lugar de dependência. A gente escuta muito, né? A gente falou aqui antes que a gente às vezes escuta assim, não dependa de ninguém, trabalhe, estude para não depender de ninguém. Gente, isso é uma mentira, nós precisamos depender. Se não, olha o que a pandemia fez. Já pensou vivermos isolados sem poder depender da sua ajuda, da sua, né, do toque, né, do ensino, da presença? Não é justo que a gente não dependa, se Deus nos criou para depender. Não é verdade? Verdade. E aí você falou dessa eu lembrei daquele texto das pedras vivas, né? Que nós somos pedras vivas. E a pedra, cada pedra é diferente uma da outra. Sim. E aí, no contexto da igreja, né? Cada uma tem um encaixe. Então, uma vai ser menorzinha, a outra um pouco maior, a outra... nós não somos tijolos, né? Sim. Tijolo faz em série, tem lá uma forma, bota todo mundo igual. Sim. E às vezes a gente quer isso, a gente quer que as pessoas entrem numa forminha, Sim. né? E atendam as nossas expectativas, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos companheiros, a gente quer que entre naquela forminha. Mas aquela pessoa ela tem uma forma única. E aquela forma é que vai encaixar e que vai fazer essa construção chamada igreja. Verdade. Tem Né? Onde todo mundo vai ter o seu lugar. Agora a gente tem que encontrar o nosso lugar. É verdade. Tem uma foto de um coração, assim. Aí tem um coração. Aí fala assim, eu realmente caibo ou eu me adapto. Eita. Aí esse adapto tá todo, tipo... Cortando. Isso, tá todo... como que eu posso falar a palavra? Fragmentado? É todo Tá torto, moldando, todo sabe? torto. Sim. Isso, todo torto. Aí tinha um coração... Realmente, a palavra caber, né? Realmente cabia no coração. Mas ele adaptar, não tava adaptando. Porque não era aquilo que eu É como se você pegasse assim um bolo numa forma redonda. Sim. E você cortar para ele entrar numa quadrada. Sim. Às vezes a gente quer ser igual a outra, não é ser igual ao outro. E a gente vai deixando pedaços de nós, que é quem revela, o que revela Deus em nós. Sim. É exatamente essa história, é exatamente as dores que a gente viveu. Sim. É tudo aquilo que foi nos compondo. Né? E eu me lembro agora de uma fala que eu ouvi do pastor André Valadão. Tem umas palavras que ficam, né? Sim. Parece que nunca sai da mente mais. E um dia ele falou sobre o terreno fértil, né? Sobre a terra fértil, o solo. O solo fértil ele é feito de restos, bichos mortos, folhas secas, Sim. restos de comida, minhoquinhas. Né? Então, assim, o solo fértil é feito de tudo que você é. E também de todos os compostos do substrato bom, mas também das coisas ruins. Tudo ali é a gente. E que vai alimentar, estava estudando isso essa semana com meu filho, que vai alimentar as plantas e que depois vai voltar de novo. Pois é, é o ciclo. É um ciclo. E que a gente poderia traduzir isso, né? Já para a gente ir fechando a nossa conversa e deixar um gostinho de quero mais para quem está aí assistindo. E que isso pode ser traduzido nos relacionamentos, Sim. né? O Joseph está falando muito de amizade, mas ela não contou, ela vai contar no próximo episódio, fiquem ligados, de como foi a questão da influência da mãe dela nesse processo de construção. Mãe, se você tá assistindo isso, eu te amo, tá? Vou contar sobre você no próximo, fica ligado. É isso aí. E Maristela também trouxe a história da influência da mãe dela, e eu também tenho histórias da influência da minha mãe, porque a gente vai aprendendo a ser com quem vem antes da gente, né? Nós nos tornamos mães a partir das nossas mães. Nos tornamos filhas
e depois vamos, né? Isso vai Esse acontecendo de forma e a gente vai alimentando, as folhas vão caindo, mas essas que caem alimentam outros e outros. E essa base, né, essa forma da gente se relacionar nesses muitos movimentos, né, familiar, amizade, de trabalho, que a gente acabou não colocando aqui, mas que é um relacionamento muito importante, como a gente se relaciona com o que a gente faz, com a nossa ocupação. Tudo isso vai nos moldando e, às vezes, fortalecendo quem nós somos de verdade, né, aquilo que Deus realmente nos criou, com a nossa identidade, com o nosso propósito, mas, às vezes, a gente vai para uma trajetória que é muito distante disso. Que geralmente esse forçar para caber nos adoece, nos destrói, nos traz infelicidade e a gente precisa estar atento a isso. Mas isso a gente vai falar em um outro momento. É verdade. E aí, para fechar, eu gostaria que vocês olhassem ali para a câmera e deixassem um convite, uma mensagem para as mulheres que estão assistindo desta vez e já convidar as próximas e ficarem ligadas aí no que está por vir. Pode começar. Posso começar? Pode começar. Então, você que acompanhou com a gente esse podcast, essa conversa, né, que na verdade é um bate-papo, que você possa estar com a gente nos próximos que virão. Sim. E eu quero fechar assim, não desperdice as suas dores. Talvez você esteja hoje pensando assim, mas eu nunca vou ser usada para nada, né? Eu estou aqui, mas não sei para que eu vim. Não desperdice as suas dores, porque atrás de cada dor está ali já uma camada do seu propósito, está sendo revelado, uma camada do teu propósito. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Como é que a gente foi tirando essas camadas e vamos continuar tirando, né, Lu? Até o Senhor voltar. Mas que a gente esteja conectada. Amém. E como, na verdade, a gente pode auxiliar, né? O que as nossas experiências, o que esse processo de nos desconstruir para construir também pode ser fonte de inspiração para quem está aí assistindo e pensa assim, eu vou ter que passar por isso, ou eu quero, às vezes está fugindo, eu não quero, mas é necessário. É verdade. Então, fique ligado nos próximos episódios que estão por vir. E se você chegou até aqui, saiba que você, mulher, homem, vocês são muito fortes. Como nós que passamos por tudo, assim, tem 16 anos, né, gente? Mas vocês passaram por tudo. Assim, aqueles dias, assim, nos quais eu venci as batalhas, pra glória de Deus. Você também vai conseguir, não se preocupe, tudo tem um tempo, tem um propósito. E você, mulher, que quer, né, ser cada vez mais fértil, assim, ter um solo fértil, quer crescer em sabedoria, que esse podcast possa cada vez mais te edificar em sabedoria, em verdade. Então, do fundo do meu coração, que cada palavrinha que nós aqui falamos possa ter plantado uma sementinha no seu coração aí de casa. E também que você possa regar todos os dias com o seu relacionamento no íntimo com o Senhor. Ai, Amém. eu amo esse frescor. Amo. Bom, eu queria agradecer, né, a vocês duas. Vocês são preciosas. Glória a Deus. São vasos na mão de Deus. Amém. E eu creio que Deus ainda vai usar vocês ainda mais. Né? Amém. Eu acabei não comentando, mas não aqui com vocês assistindo, mas eu fui muito, muito tocada por essa mulher, né? Quando eu ainda estava começando, né, a minha caminhada com Cristo e tudo aquilo que estava sendo gerado dentro de mim, eu muito inquieta, ficava sem saber e ela trouxe uma palavra, uma dinâmica do desatando nós, né? E aquela dinâmica, ela me tocou, gerou um texto, né, incrível sobre Penina e sobre a dinâmica ali do texto de Samuel. E eu fui altamente curada pela sua vida, pelo seu testemunho. E isso mostra o quanto que estar entre elas, num lugar de mesa, pode nos curar. Às vezes a gente acredita, a gente pensa que é preciso muito, que é preciso estar num lugar de holofote, que é preciso uma formação, que é preciso um título. E não tem necessidade de nada disso, basta nós sermos mulheres, basta nós amarmos, estarmos dispostas aí, porque às vezes uma única palavra
Um Verdade. único momento de acolhimento, de olho no olho, Uhum. já é instrumento de cura. É verdade. Amém. Então, muito obrigada por vocês terem aceitado estar aqui. Gostaria de agradecer a todas as mulheres que acompanharam essa nossa conversa, Uhum. né, que ficaram aí. Eu creio que Deus fará muita coisa a partir desse podcast. Esse Amém. projeto é totalmente dele, veio Amém. dele, para Amém. ele vai retornar os frutos. Amém. Se você ficou como a Joseph colocou, já deixa um comentário, já clica, porque isso vai ser importante. Esse é o nosso projeto piloto, e a depender de vocês, a gente vai Compartilha, continuar, né? Compartilha, deixa o seu Compartilha. like. Tudo. E eu espero vocês e as convidadas de vocês no Uhum. próximo episódio. Muito obrigada. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.